Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 1 a 21. Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que tenho agora a vos apresentar. Tendo ouvido que lhes dirigia a palavra em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Ele prosseguiu: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educado aos pés de Gamaliel na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje. Persegui de morte esse caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco, e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem para serem aqui punidos. Aconteceu que, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: Quem és, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazoreu, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. E eu prossegui: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco. Como eu não enxergasse mais por causa do fulgor daquela luz, cheguei a Damasco levado pelas mãos dos que estavam comigo. Certo Ananias, homem piedoso segundo a lei, de quem davam bom testemunho todos os judeus da cidade, veio ter comigo de pé diante de mim e disse-me: Saul, meu irmão, recobra a vista. E eu, na mesma hora, pude vê-lo. Ele disse então: O Deus de nossos pais te predestinou para conhecerdes a sua vontade, verdes o justo e ouvirdes a voz saída de sua boca. Pois tu has de ser sua testemunha diante de todos os homens do que viste e ouviste. Agora, que esperas? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Pois tendo eu voltado a Jerusalém e orando no templo, sucedeu-me entrar em êxtase. E vi o Senhor que me dizia: Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho a meu respeito. Retruquei então: Mas, Senhor, eles sabem que era eu quem andava prendendo e vergastando de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. E quando derramaram o sangue de Estevão, tua testemunha, eu próprio estava presente apoiando aqueles que o matavam e guardando suas vestes. Ele, contudo, me disse: Vai, porque é para os gentios, para longe, que eu quero enviar-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
o testemunho de Paulo é a defesa de Paulo. Paulo, ele vai ter oportunidade de falar em sua defesa também o seu testemunho uma outra vez. E essa é a primeira vez que Paulo assim vai falar claramente para todos os judeus do que ocorreu com ele. Quer dizer, ele vai falar parte, ele vai tentar falar, porque o próximo trecho que nós vamos ler, eles já não escutam mais Paulo. E por que isso é importante? Porque, veja a sequência dos fatos. Paulo foi fazer um voto, foi para Jerusalém, levou a coleta para a igreja, fez o voto a pedido da igreja para que os judeus entendessem que ele não estava ali querendo arrumar confusão com ninguém, ele não estava pregando contra a lei de Moisés. Mas os judeus da Ásia perseguiram Paulo, e encontraram Paulo no templo e fizeram um tumulto. Paulo quase morreu espancado. E nesse processo, Paulo foi salvo, por Deus, através das mãos do tribuno, que ia levando para a fortaleza, e Paulo pediu para falar. E quando Paulo se dirigiu em língua hebraica, fez sinal primeiro, e eles fizeram silêncio, e depois ele começou a falar em língua hebraica, aí eles fizeram mais silêncio ainda, porque isso demonstrava todo o respeito, e principalmente para aqueles que diziam que Paulo era um pagão, porque ele podia falar em grego ali e causar mais tumulto ainda. Mas ele falou na língua materna, no hebraico. Então, Paulo foi ouvido. E aconteceu que Paulo foi dizendo tudo o que aconteceu com ele, como ele encontrou Jesus e o que mudou na vida dele. E eles estavam vendo isso. Isso estava, de alguma forma, encontrando espaço na atenção dos judeus. A gente vê alguns princípios eternos aqui, que Paulo repete em versículo 8, quando ele diz: respondi, quem és, Senhor? E ele me disse, eu sou Jesus, o Nazareu, a quem tu persegues. Ou seja, eu sou Jesus, a quem persegues. Claro, nesse contexto a gente, é preciso deixar claro que Jesus é Jesus, sim, que Jesus é Jesus, e não só que Jesus é aquele a quem Paulo perseguia, e Paulo perseguia os cristãos, portanto, a igreja é corpo de Cristo, e perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Então é importante a gente ter essa noção clara, o que é o princípio eterno que está aqui. Claro, Jesus é o Senhor, quem é Senhor? Paulo entende que ali é Deus falando com ele. Quem és? Porque ele não ouviu uma palavra direta. E Jesus se revela, eu sou Jesus. E revela mais, a quem persegues, ou seja, amplia a noção de pertença a Deus. Quem pertence a Deus é da igreja. E ele continua, tem mais um princípio eterno mais abaixo, em que Ananias diz para que Paulo recebeu a vocação dele. O destino da vocação de Paulo. Está descrito aqui. Isso é um desígnio de Deus sobre a vida de Paulo. Paulo deve ser isso que Jesus destinou para que ele fosse. E Paulo vai ser. E Paulo é. Então está aqui o desígnio. A direção de Deus, direta. O Deus, nossos pais, predestinou para conhecer a sua vontade, ver o justo, ver Jesus, ouvir a sua voz. Você foi predestinado para receber essa presença de Deus. E isso aconteceu. E também, aqui, uma ordem de Deus, versículo 10. Levanta-te, entra a Damasco, lá te vão dizer o que deves fazer. Também tem uma promessa aqui junto com a ordem, Vão te falar. Então eu preciso acreditar que obedecer essa voz é confiar também numa promessa. Muito importante isso daqui.
Lá também te dirão o que deves fazer. Bom, segue a leitura e tem também mais uma promessa aqui, versículo 15, né? Acompanhando o desígnio de Deus, pois tu has de ser sua testemunha diante de todos os homens, do que visse e ouvisse. Ou seja, você recebeu a graça, o dom de ver e ouvir, e porque viu e ouviu, o próprio Jesus instruiu você, você vai ser testemunha dele diante dos homens. É isso aí que você vai fazer. Ou seja, aqui a vocação de Paulo está sendo definida e Paulo está fazendo questão de contar isso. Eu falei, olha, eu não tirei da minha cabeça, não sou maluco não, viu, gente? Deus falou comigo. Deus apareceu para mim. Ele se revelou. E é por isso que eu estou aqui. E ele continua. Fala do seu batismo, a ordem que ele obedeceu, né? Deus deu uma ordem para ele, através de Ananias. O que você está esperando? Recebe o batismo, lava-te dos teus pecados e invoca o seu nome. Ou seja, se arrepende, né? O batismo ele vai ser perdoado. E depois vem o versículo 18, também uma ordem de Deus, que ele vê, né? Ele tem uma visão, um êxtase. E depois de muito tempo, Paulo dá um salto aqui no testemunho dele, né? Depois desse tempo, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus fala para ele, vai embora, não fica aqui não, porque eu tenho uma coisa para você fazer. E aqui não vão te ouvir. Mais uma promessa como ordem. Versículo 18. E por fim, o versículo 21, que é o que arruína o testemunho de Paulo. Né? Contudo, me disse, vai, porque é para os gentios, para longe, que quero enviar-te. Acabou. Daqui para frente não tem mais conversa com Paulo, porque ele envolveu os gentios. E aí o povo viu Trófimo na cidade e a acusação dos judeus da Ásia foi o quê? Que Paulo tinha levado um grego para o templo e profanado o templo e pregava contra. Então, Paulo falando isso, estava dizendo claramente que ele estava ali e tinha levado mesmo. Está entendendo? A complicação, Paulo veio trazendo toda a verdade, mas as pessoas não estavam prontas para isso. Paulo fez direitinho a sua defesa através do seu testemunho, e um testemunho verdadeiro. Na expectativa de que, contando isso, eles entendessem, nossa, pô, se esse cara mudou, se esse cara que era tudo isso agora está fazendo aquilo, é porque ele é de Deus mesmo. O que ele está dizendo tem relevância. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente o contrário. E custou, e vai custar muito caro para Paulo. Testemunhar Jesus, para nós, pode custar caro também. Ficarmos sozinhos, sermos ameaçados, perseguidos. Mas se nós amamos Jesus e se nós nos encontramos com Ele de fato, isso vai valer a pena. Tudo isso tem seu sentido, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Já falei aqui onde estão, mas eu vou dizer de novo. Promessa de Deus, versículos 10, 15 e 18. Temos também ordens de Deus, versículos 10, versículo 16, 18 e 21. E princípios eternos, versículos 8 e 14. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como pôr em prática isso na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Com alegria que eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. E aqui na descrição do canal você vai encontrar tudo o que precisa para realizar esse estudo conosco. Que Deus abençoe você.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.